É possível evoluir sem educação? Teoria e prática se completam, mas como equilibrar essas duas coisas? Qual o papel do Evangelho no nosso planeta e na nossa vida? Foi com essa proposta que o André Luiz, ou pensando nessas questões, que o André Luiz, este ano, trouxe a 25ª Jornada Espírita André Luiz, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo na edificação do homem de bem, que comemora, gente, essa jornada comemora mais um ano de fundação. Este ano, então, 64 anos trazendo, semeando amor e luz aqui no bairro das Quintas e, com certeza, na nossa capital Potiguar, em Natal. Então, a gente quer apresentar para vocês o encerramento dessa 25ª Jornada Espírita do André Luiz, que quem encerrou essa jornada este ano foi a doutora Mércia de Carvalho, que você vai acompanhar conosco uma entrevista com ela. Ela trouxe o tema, como tema, né? A moral do Evangelho de Jesus no progresso da humanidade. Uma belíssima palestra. A doutora Mércia, como sempre, trazendo aí muita coisa boa para a gente. É com essa proposta que o André Luiz encerra as comemorações, né, de 64 anos de fundação e espera você para o próximo ano, quem sabe você se agendar melhor e estar aqui, porque quem veio com certeza aproveitou muita luz, muito conhecimento acerca dessa obra fenomenal do Pentateuco kardeciano, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, convidamos você a pensar em Deus, em Jesus, e a gente vai fazer a prece. A gente está apresentando esse livro aqui para você, ó, Encontro Fraterno, tá? Da irmã Sheila, psicografia de Emanuel Chácara Salles. A gente vai tirar a nossa oração deste livro, né, hoje, na comemoração de 64 anos de fundação do André Luiz. Então a gente pede a você que pense em Deus, em Jesus e eleve seu pensamento ao alto para dizer assim: Senhor Deus, se ainda trazemos o olhar indiferente às aflições terrenas, aquece-nos o coração insensível com o sol da tua bondade, para que os nossos olhos se encham de ternura ante os desamparados do mundo, aqueles que ainda não te conhecem e não sabem que és tu, o caminho, a verdade e a vida. Se nossas mãos ainda não são tão fortes o suficiente para amparar os caídos do caminho, toma-as entre as tuas, Senhor, como o oleiro faz a argila, moldando-as com a substância luminosa da caridade, para que a solidariedade seja o cimento da construção de uma nova era de paz e concórdia entre os homens. Se ainda não aprendemos, Pai, a soletrar a melodia celestial do consolo e do socorro, aduba o solo improdutivo do nosso verbo com os nutrientes da esperança, a fim de que a tua boa vontade germine em nossos lábios palavras de otimismo e alegria em favor dos aflitos e desesperados da tua luta humana. Se permanecemos ainda surdos ao clamor da dor alheia, dai-nos, Mestre amado, ouvidos de ouvir, para que os gemidos da amargura e da desventura encontrem em nós a ressonância da legítima compaixão que nasce da felicidade e da alegria de servir sem nada exigir em troca. Senhor, eis-no aqui, espíritos necessitados, acolhidos pela generosidade da doutrina espírita, na tua condição de servidores menores e devedores da fraternidade, beneficiários da tua mensagem rediviva e consoladora. Auxilia-nos, divino amigo, a compreender e a aceitar a presença da vontade do Pai em nosso singelo esforço de cooperar na seara do bem, para que a escuridão dos nossos interesses pessoais se dissipe das claridades benditas do teu amor incomensurável. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Então, vocês vão poder acompanhar conosco a 25ª Semana Espírita, aqui do Jornada Espírita, aqui, Jornada Espírita André Luiz. A gente vai apresentar para vocês o encerramento. Entrevista doutora Mércia de Carvalho. Entrevistamos também o vice-presidente da casa, senhor Dário Alves. E tem muita coisa boa para você. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta.
Bem, gente, estamos aqui com o seu Dário Alves, ele é vice-presidente do Centro Espírita André Luiz. E estamos aqui, né, prestigiando a 25ª Jornada Espírita do André Luiz. Bom dia, seu Dário. Satisfação estar aqui. Bom dia, satisfação também é nossa de vocês estarem aqui conosco para falar sobre este evento que o Centro Espírita André Luiz faz todos os anos. Na nossa parte, o incentivo que nós precisamos dar aos nossos colaboradores que participam conosco desse trabalho. A gente é quem precisa, seu Dário. O Centro Espírita, neste ano, seu Dário, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo na edificação do homem de bem como tema central. Por que a escolha do Evangelho? É devido a, infelizmente, esse mal que a gente vive de violência hoje em nosso meio? Também, né? O Evangelho de Jesus é o símbolo da vida. Todas as pessoas admiram a moral do Evangelho. Distante ainda alguns da realidade de que essa mensagem traz, ele sintoniza na imagem do Mestre, que veio nos trazer o que nós precisarmos para caminhar. E, mediante isso, alguns, por não ter ainda recebido essa mensagem de forma correta, ainda estão um pouco, desatinados em relação a isso. Mas, se veio o Espiritismo com essa sua simplicidade de conhecimento, transferindo uma grande realidade em relação ao Evangelho de Jesus. Então, esse Evangelho que nos diz o que nós precisamos para possamos ter uma vida nessa existência que nós levamos com mais tranquilidade, com mais calma e com um pouco também de felicidade. Seu Dário, por que é tão difícil seguir para alguns, eu diria até que para a maioria, conseguir seguir o Evangelho de Jesus? Tem um primeiro ponto, as pessoas falam do Evangelho, mas não têm a base do conhecimento necessário. Então, falta essa edificação em relação ao Evangelho. Não conseguiram ainda entender os ensinamentos do Mestre. E isso é o que dificulta. Na medida que começa a se esclarecer, eles começam a entender de todas as formas e vão aceitando as suas condições de vida, né? Ter uma vida de mais tranquilidade, para não ter uma vida tão perturbadoras ou de aflições a qual não entende. O que aflige o homem é isso, ele não sabe as razões dos seus sofrimentos, dos problemas que ele convive nessa existência. É verdade. Seu Dário, a interpretação, o senhor acha que a interpretação do Evangelho, ela é absoluta ou ela é relativa? Ou seja, ela depende de pessoa para pessoa? Ela é relativa. Essa base está bem ligada, como você mesmo disse, em relação a pessoas, né? As pessoas que estão com um conhecimento intelectual, uma moral um pouco mais elevada, eles entendem perfeitamente, ou tentam entender, procuram entender. Alguns, eles fazem assim cegamente as suas opiniões, as suas atitudes. Alguns até que o grande número de pessoas, às vezes, que se diz evangelizadores, para pregar a doutrina de Jesus, às vezes de forma errada, isso deixa as pessoas procurando um caminho que não é o verdadeiro, fora da realidade. Então, quando os problemas caem sobre eles, as aflições, eles acham que Deus o abandonou. E não acontece, né? Isso não acontece. Não acontece. Falta nós entendermos. Se analisássemos as nossas condições, quando nós chegamos a esse ponto de analisar as nossas condições, nós vamos lentamente observando e entendendo, sabendo que Deus é perfeito e que nos deu mais do que o que nós merecemos. E que não nos abandona nunca, né, seu Dário? Sim, nunca nos abandona. Deus nunca nos abandonou. Quando nós conseguimos ter essa consciência, essa base, então nós sabemos que sempre Deus, eu sempre penso assim comigo, Deus sempre me deu tudo o que eu preciso e mais alguma coisa. Quer dizer, o que eu não tenho eu mesmo não mereço o que não tenho. Eu já tenho mais do que o que merecia. Ou não trabalhou, né, seu Dário, também, porque tem isso. Tem muitos que aguardam do céu algo, quando na verdade não trabalham, não fazem por onde, né? Exatamente. Aqueles que trabalham, que têm
essa base assim é como o trabalhador. Para eu ter o meu salário, eu tenho que trabalhar. Se eu faço um trabalho não agradável aos que estão a me contratar, a minha remuneração é menor. No caso que quando eu faço um grande trabalho, todos reconhecem o meu valor. Então, nós seremos reconhecidos pelo que nós fizemos, pelo que nós estamos fazendo. Então, isso é as aflições que nós vivemos, alivia conforme as nossas realizações, o nosso trabalho, o nosso dever cumprido. A maneira de aquela ponto de eu dizer que eu posso deitar a minha cabeça para o descanso, porque está tranquila. Quando o homem disser isso, ele sabe que ele está bem. É o que falta a ele. É verdade, seu Dário. Só um instantinho. O que foi? Sim, deixa eu terminar aqui, assim, deixa eu concluir que o seu Dário precisa sair também. O senhor vai estar na mesa ou não? Não. Então pronto. Só deixa eu concluir aqui rapidinho com ele. Pode ir, Thales? Seu Dário, o envolvimento com a riqueza, com a diversão, faz com que nos afastemos mais do Evangelho, nos afastemos mais de Deus? Esse é um ponto que o homem tem que estar preparado. A riqueza sempre nos faz sentir maior do que o que nós achamos que somos. Então, se nós não estivermos preparados para isso, nós nos vamos afastar, porque nós nos achamos forte, poderoso. Então, quando as aflições caem mais pesado, a gente começa a sentir que está faltando alguma coisa. Então, aquilo não é tudo. Que a riqueza, as pessoas que têm a riqueza e que quando aparece na sua jornada as lutas a qual ele não está preparado, ele jogaria tudo que tem apenas para sentir aquela felicidade que lhe falta. E momentânea, né? Sim, momentânea. Seu Dário, a gente só tem muito a agradecer ao senhor, desejar paz, saúde. Em nome do senhor, a todos os trabalhadores do Centro Espírita André Luiz, que Deus abençoe nesse trabalho, que é fundamental hoje, né, para a nossa existência, não só os espíritas, mas para toda a humanidade. Então, fica aí as considerações finais para o nosso público. O André Luiz tem, nessa comunidade a qual nós convivemos, nesse período, tem a satisfação de saber que, nesse período todo, desses 64 anos, ele tem contribuído dentro das suas condições. Os seus trabalhadores sintam essa força de dizer que Deus está conosco. Nós nos sentimos fortalecidos com isso. Que Jesus nos abençoe e nos dê a paz de que necessitamos, para que nós tenhamos a possibilidade de dar sempre essa sequência tão necessária. Esse centro espírita nessa comunidade tem uma função muito importante para o esclarecimento dos nossos irmãos que necessitam e o auxílio também, tanto espiritual quanto material. Assim seja, seu Dário. Então, vocês vão continuar com a 25ª Jornada Espírita aqui do André Luiz. Sem cobrar nada. E Jesus, então, complementa isso quando dizem: quem é o meu próximo? Eles queriam testar Jesus de todo jeito. Não tinha jeito. Mas Jesus, que nos conhece, Jesus então diz: aquela história que acontece todo momento, minha gente, acontece isso, todos os momentos em nossa vida, está aí, cheia a nossa sociedade. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi assaltado pelos bandidos. A gente não tem isso hoje, não? A gente não desce mais de um canto para outro, mas a gente na própria rua, em casa, descendo do carro. E aí, ele foi tomado, açoitado pelo bandido e levaram tudo dele. Passou pela estrada um homem muito importante, que era um sacerdote, era um doutor da lei, que sabia tudo sobre leis, deixada por Moisés. Olhou, viu e foi embora. Seu coração foi tocado? Foi embora. Passou depois um outro homem levita, que também era um homem de uma classe social importante.
olhou, teve compaixão, passou. Mas vinha um homem trazendo a sua animalha, que eu digo até trazendo o nosso jegue, né? Trazendo o nosso jegue aqui do Nordeste, aquele animalzinho bem simples, e passa. Quando vê um homem caído, o que é que ele faz? Deixa tudo, acolhe, ele não sabe quem é, mas ele tem piedade daquele homem. O seu coração se tomou de dor, de pena. Ele se colocou certamente no lugar do outro. E se eu estivesse ali, como que eu gostaria de ser tratado? Foi lá, acolheu, limpou e fez mais. Botou aquele homem no lombo do animal e foi até a estalagem, que naquela época era como um hotelzinho, de beira de estrada. E ali deixou aquele homem e disse: cuida dele até eu voltar. Quando eu voltar, eu te pagarei tudo que dispensares a mais. Aí Jesus olhou para o doutor da lei, como Jesus olha para o nosso coração, quando nós fazemos disso e nos dizemos moralistas. Nós temos regras sociais, de conduta, de comportamento, nos achamos religiosos porque cremos em Deus, acreditamos em Jesus, sejamos de qualquer religião. E Jesus então pergunta para aquele doutor da lei: desses três, qual foi o próximo deste homem? E o doutor da lei era doutor. E o doutor sabe ou não sabe das coisas? Meu Deus, oh Jesus, né? O doutor sabe. Quando a gente está doente, que vai no doutor, espera que o doutor descubra, né? O que a gente tem para passar por remédio. Então, aquele homem, que era um doutor da lei, que sabia tudo sobre as leis que Moisés trouxera, todos os mandamentos, os 10 mandamentos. Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus se fez advogado. Ele virou para o homem e disse: pois vai, e faz o mesmo. Então Jesus foi deixando, meus amigos, durante todo esse tempo, ele foi deixando essas lições. As lições da nossa convivência uns com os outros, mostrando como nós precisávamos nos conduzir, nos comportar, nos modificar, nos trabalhar interiormente, porque dá trabalho. Você se vencer é trabalhoso. Você se tornar um pouquinho melhor a cada dia, dá trabalho. A gente nunca pensa no que faz, a gente só pensa no que os outros fazem. E eu? Mas quando eu chego para vocês, olhe você, esse dedinho está para cá, mas esse aqui está para quem? Para mim. Mas eu só faço isso. Olhe, Cristina, cuidado. Mas esse dedinho está mostrando aqui que você também tenha cuidado. Então, nós podemos ver que Jesus trouxe todos esses ensinamentos, que são regras, condutas de bem viver, que são regras morais, que tem que ver com a mudança da nossa conduta espiritual. Somos espíritos. Quem morre é o corpo ou é a alma? É o corpo, né? É o corpo. Então a alma é imortal. E é ela que nós precisamos tratar. E o tratamento que Jesus nos trouxe foi esse, com regras e atitudes que foram chamadas leis morais, que são normas comportamentais que precisamos ter para nos tornar melhores. A nós. E a nossa conduta, tranquilamente, vai modificar a conduta do outro, seja encarnado ou desencarnado. Puxa vida,
fulana era tão desaforada, o que aconteceu com ela, que ela não estava dizendo desaforo para ninguém? E aí vai se saber o porquê de tudo aquilo. E Jesus então foi trazendo essas regras de pacificação para o nosso espírito. E deixam as lições através das parábolas. Quando questionado, ele foi: por que não se lava as mãos quando entram nas casas? E Jesus, conhecendo, diz: vós sois, ponde muito cuidado no vosso corpo exterior, mas o interior é a alma. Ninguém cuida. Sois sepulcros caiados por fora, mas cheios de iniquidades por dentro. Sepulcro é a tumba. Então, ele vem nos mostrar que precisamos cuidar do corpo, sim, mas é o espírito que é imortal. É o espírito que vai para o outro lado e vai conviver e viver de acordo com o que viveu aqui na terra. As nossas amizades são semelhantes aqui e lá, justamente pelos nossos sentimentos que nos ligam e interligam. E Jesus, então, veio trazer essas leis de amor que nós desconhecíamos. Amparou, ajudou, tratou, curou, fez tudo. Jesus cobrou alguma coisa pelo que fez? Não. Ele foi trocado por alguém? Por um ladrão. Depois de tudo que ele fez, mas estava no contexto. O nosso desamor é tão grande que a gente não reconhece o bem que é feito por nós. E Jesus parte. E depois, 3 dias depois, retorna, encontra-se com os discípulos, orienta e parte. Mas está sempre conosco. E deixa então essas lições de vida, principalmente naquela tarde esplendorosa, onde sobe no pequeno monte a multidão enorme acompanhando Jesus sempre. E ele olha e vê os aflitos e sobrecarregados que somos todos nós. E ele... Nós somos o que pensamos, já dizia o filósofo Sócrates. Então nós que somos espíritas, que temos consciência, temos que realmente vivenciar, não apenas ter o evangelho na intelectualidade, mas vivenciar dia a dia, principalmente aprendendo a perdoar. Com certeza. Cristina, qual a maior contribuição o André Luiz trouxe como tema central? O Evangelho, né? Apresentando para aqueles que não conhecem, para aqueles que já conhecem, mas que desejem conhecer mais a fundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual a maior contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo para a humanidade? Eu não vou dizer nem só os espíritas, porque não somos nós só os beneficiados. Olha, o Evangelho é tudo na vida da gente, é o guia. E Mércia foi muito feliz quando ela fez essa viagem do tempo. Eu que leio o Evangelho diariamente, eu fiquei encantada, porque ela discorreu de uma forma que qualquer leigo se sente interessado em pegar o Evangelho e estudar. O Evangelho é o nosso roteiro de vida. Jesus foi muito feliz, né, como tudo que ele fez, no Evangelho, porque o Evangelho, se a gente parar, ele é um roteiro de vida, de renovação, de reforma íntima, de crescimento espiritual. Não tem outra obra. De verdade. Existe, Cristina, você também que trabalha com a evangelização. O nosso lar é referência aqui na capital potiguar. Então, existe uma idade para a evangelização da criatura, eu não digo nem evangelização do centro espírita, mas para a evangelização da criatura, do ser espiritual. Existe uma idade ou não? Não, porque a gente tem crianças de berço. A minha filha mesmo, na barriga, já ouviu o Evangelho. Então, eu acho que quanto mais cedo você levar as crianças, melhor, porque elas vão internalizando e vai chegar um momento que elas pedem para ir, porque já está, na verdade, quem ouve,
Quem absorve é o espírito. Então, independe de ter estudo, porque ela está ouvindo e está internalizando. Então, não tem idade. Desde pequenininha, nós temos várias crianças de 1 ano, de meses, e que pedem os pais para irem. Independente do credo, a gente recebe evangélico, católico. Os evangélicos pedem para que a gente não divulgue que são evangélicos. Claro que a gente não divulga. Mas os católicos, enfim, quem diz que não tem religião está lá. Então, Jesus é para todo mundo. Com certeza. Cristina, nosso muito obrigado. Fica aí as considerações finais para o nosso público. Só parabenizar o André Luiz, o evento belíssimo, as reflexões maravilhosas, a apresentação das crianças e a Ricardo e Inês, o nosso beijo sempre de carinho a esse casal tão amado. Gente, os nossos programas estão todos. Você que não pôde assistir ou pegou só um pedacinho e quer assistir na íntegra ou reassistir alguns daqueles que já foram ao ar, YouTube, tá tudo lá, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, tá aí no seu vídeo, então acesse, confira, dê um joinha lá, que gostou, com certeza você vai ter muito mais conhecimento. E a gente vai continuar aqui no André Luiz, próxima semana, com a Rede TV RN. Bem, gente, nós vamos nos despedindo aqui do Centro Espírita André Luiz, despedindo de vocês com a paz, com o nosso coração cheio dessa paz que aqui encontramos, né? Esse centro, gente, está há 64 anos aqui no bairro das Quintas, distribuindo paz, luz, consolo e, acima de tudo, esclarecimento à luz da doutrina espírita, com um tema tão pertinente que é falar do Evangelho, dessa parte moral que a doutrina espírita tem e nos oferece para todos aqueles que querem empreender, né, essa luta árdua que é vencer as imperfeições e lutar, batalhar, não para ver os defeitos dos outros, em hipótese nenhuma, mas para reconhecer as suas deficiências e melhorar-se. E o caminho é sempre esse, Jesus de Nazaré. Então, que Deus abençoe a todos, continue a abençoar esses trabalhadores do Centro Espírita André Luiz, possam dar paz, saúde a todos eles, para que eles possam ir adiante sempre. E tá aí, vocês vão ficar com a imagem finalizando da criançada, da juventude que faz parte aqui do André Luiz. Um ótimo domingo, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.